Olá, segundos anos. Eu vou começar a correção das atividades de vocês e eu vou fazer um vídeo para cada atividade. Eu vou começar pela atividade que vocês têm que pesquisar e entender qual é a diferença de uma característica genética, de uma hereditária, de uma adquirida, e se pode haver características que estão em mais de uma dessas categorias. Para isso, eu vou usar os prints de vocês. Não quer dizer que só a pessoa que está o print aqui foi a que errou. Eu escolhi uns prints que foram mais representativos da maioria das coisas que saíram um pouco do que era esperado. Então, vocês vão acompanhando, vocês vão entendendo a matéria, certo? Então, a primeira pergunta era qual a definição de uma característica genética? E essa pessoa respondeu assim, mas ela não foi a única. É porque houve um distúrbio, um dano, um erro no material genético. Mas, na verdade, eu não perguntei sobre doença genética, eu não perguntei sobre mutação genética, foi sobre característica genética. Característica genética é qualquer característica nossa que esteja relacionado a DNA. Por exemplo, a nossa altura, o nosso formato do crânio, o formato do corpo, as nossas cores, as nossas doenças, algumas delas, a gente já vai entrar nesses detalhes, as nossas características físicas, aquelas que a gente não aprendeu com ninguém ou a gente não adquiriu de ter pego uma doença, por exemplo. Tudo que está relacionado, tudo que está escrito no nosso DNA é uma característica genética. Daí, a outra pergunta era sobre o que era uma característica hereditária. Hereditário é tudo aquilo que passa de pai para filho. E o que passa de pai para filho? É o DNA. Lá no espermatozoide, lá no óvulo, vai ter DNA. Então, toda característica que tiver passando de pai para filho, a gente chama de hereditário. E aqui tem uma pegadinha, que eu até pus um print aqui para baixo. Tudo que é hereditário é genético, não só doença como está escrito. Absolutamente tudo que é hereditário, tudo aquilo que a gente recebeu dos nossos pais, está no DNA, então é genético. Mas nem tudo que é genético é hereditário. Porque a gente tem alguns erros no nosso DNA que não foram recebidos dos nossos pais. Foi a gente mesmo que adquiriu aquele erro. Por exemplo, uma mutação nas nossas células. Aquela mutação não veio dos nossos pais, ela aconteceu a partir da hora que o óvulo e o espermatozoide se juntaram. A partir dali aconteceu algum erro. É genético. Mas não é hereditário, a gente não recebeu errado dos nossos pais. Ou, por exemplo, câncer porque a pessoa tomava sol todo dia. O sol causou um dano no DNA, então é genético. Mas esse dano não veio dos nossos pais, então não é hereditário. Existe câncer hereditário? Até a gente vai falar mais para baixo. Existe. Um exemplo era o que fez a Angelina Jolie retirar os ovários e os seios. Por quê? Ela tinha no DNA da família dela uma mutação que aumentava e muitas vezes a chance de ela ter câncer. Então não era um câncer que ela ia adquirir por se expor ao sol, por exemplo, ou trabalhar com gasolina, que aumenta a chance de ter câncer. Já estava no DNA dela. Aquele tipo de câncer é hereditário, porque está na família, e genético, porque todo câncer é uma doença genética. Nessa resposta aqui, ó, quando a gente pergunta o que é uma característica genética, a pessoa põe tudo aquilo que é adquirido de pai para filho, ok, inclusive também essa é a definição do hereditário. Ambiente e experiência de vida, cuidado. As nossas experiências de vida não ficam marcadas no nosso DNA, elas interagem com o nosso DNA. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas não fica lá. Não é porque você come muito hambúrguer que você vai marcar alguma coisa no seu DNA. Muito cuidado com essa definição aqui, viu? E eu coloquei essa daqui porque é o seguinte: qual é a definição de uma característica genética, traço ou fenótipo? Traço do quê? Traço de que tipo? Muito cuidado. A gente está em EAD, né? Sempre que for em EAD e eu não posso fazer uma pergunta, né, já na hora para saber se você sabe ou não, não responda dessa forma, tá? Vai ser considerado errado.
Fenótipo. Fenótipo é uma palavra nova que eu passei há pouquíssimo tempo para vocês também. Como é que eu vou saber se você entendeu o que é fenótipo? Porque eu sei que traço ou fenótipo é o início de uma frase que a gente encontra em qualquer site quando a gente coloca essa pergunta lá. Então, como é que eu vou saber se você copiou ou entendeu? Fenótipo, além disso, além de ser tudo aquilo que são as nossas características, é tudo aquilo que a gente vê, né? O fenótipo do nosso corpo são as cores, o peso, a altura, os jeitos. Às vezes, esse fenótipo pode ser adquirido. Ah, a pessoa não tem uma perna, é um fenótipo, mas não é genético. A pessoa pintou o cabelo, não é genético. Então, esse fenótipo aqui tem que ser explicado, tá? Só isso aqui não responde a pergunta. Vamos lá para 3. Qual é a definição de uma característica adquirida? O indivíduo possui os genes, mas não se manifestou, né? Não foram manifestados. Isso não é a definição de uma característica adquirida, tá? A gente pode ter várias características em que a gente tem gene, mas ele não está se manifestando. A gente vai falar mais para frente, melhor. Mas não quer dizer que é uma característica adquirida. Adquirida, por exemplo, poxa, eu peguei AIDS, então meu sistema imunológico já não é muito bom. Minha mãe pegou sífilis na gravidez, então eu nasci surda. Ou minha mãe pegou rubéola na gravidez e eu nasci surda. Ou peguei poliomielite, não consigo respirar, não consigo andar. Então eu adquiri uma característica, tá? Não tem nada a ver com tá aquilo nos genes. Na 5, alguma característica pode ser genética e hereditária? Qual? Explique seu exemplo. Eu achei bem interessante que a pessoa falou assim: não, pois nem sempre uma doença genética é hereditária dos pais. Um problema no DNA pode ocorrer ao longo da vida. A frase inteirinha tá certa, e é justamente por causa disso que a resposta deveria ser sim, né? Nem todas são, mas algumas são. Por exemplo, o câncer da família da Angelina Jolie. Ele é genético, a família inteira tem aquele gene que chama BRCA1 e BRCA2, com mutação, e é hereditário, né? Passa entre as pessoas da família. Então, essa característica pode ser genética e hereditário. Isso aqui já comentei. Alguma característica pode ser genética e adquirida? Qual? Tem uma frase muito legal que eu gosto para explicar isso daqui. Tem uma pessoa que eu não lembro quem foi, que explicou o seguinte: que os nossos genes seriam como se fosse uma arma, mas são os nossos hábitos de vida que apertam o gatilho. O que isso quer dizer? Que a gente já nasce com um DNA meio que preparado para algumas coisas. Mas ele só vai ligar se a gente fizer alguma coisa para ligar, né? Até teve uma resposta lá em cima que falou assim: ah, a pessoa tem os genes, mas não se manifestou. Por exemplo, a pessoa nasceu com genes muito bons para inteligência. Ela tem um alto poder de concentração, ela tem um alto poder de memorização, então ela consegue, ela é muito inteligente, né? O genótipo dela ali, os genes dela são ótimos para inteligência. Ela é atenta, ela consegue correlacionar duas informações, ela faz pensamento rápido, mas ela nasceu e passa o dia pedindo dinheiro no sinal e não teve educação e não teve estímulo na infância, por exemplo. Não adianta de nada. Então não adianta a gente nascer com aquela genética perfeita se a gente não trabalha naquilo. Mesma coisa pode ser para coisas ruins. Às vezes as pessoas nascem, por exemplo, é aquilo que a gente chama de tendência. Ah, tem tendência a ter diabetes, tem tendência a ter pressão alta, tem tendência a ter depressão. Na verdade, o correto seria falar que tem um fundo genético. A pessoa tem um fundo genético para depressão, ela tem um fundo genético para obesidade, ela tem um fundo genético para trombose. Mas, por exemplo, eu vou usar a trombose. A pessoa pode ter um fundo genético para trombose, mas ela precisa de alguma coisa que faça a trombose acontecer. Ela precisa ser sedentária, ela precisa ser obesa, ou ela precisa usar um anticoncepcional que não é adequado para ela. Então, todas essas características que eu falei, elas são genéticas.
tem alguns genes relacionados à depressão, à pressão alta, à trombose, à obesidade. Mas se ela não fizer alguma coisa durante a vida dela, provavelmente aqueles genes não vão se manifestar. Então ela vai ser adquirida e genética ao mesmo tempo. E aqui a mesma coisa, a pessoa falou não, mas a explicação está completamente correta, mas justamente assim, né? Ó, pois uma característica adquirida não interfere em nada no nascimento de alguém ou em seu material genético. Ela é adquirida com o passar do tempo, como por exemplo, um hematoma, um transplante ou até mesmo tatuagem, depilação, amputações, completo. Todos esses exemplos que a pessoa deu realmente são só adquiridos, elas não vão ser genéticas. Se eu faço uma tatuagem, não vai marcar no meu DNA. Se eu perco um braço, isso não vai ficar marcado no meu DNA. Meus filhos vão nascer sem tatuagem e com os dois braços. Mas algumas características são genéticas e adquiridas, os dois ao mesmo tempo. Todas aquelas que eu já tinha comentado são um exemplo. São características bem complexas, né? Não existe sim e não. Inteligência, obesidade, diabetes, são todas coisas muito subjetivas, né, que tem vários graus diferentes. Então, eles vão ter lá uns genes que ajudam, mas a gente tem que trabalhar para eles acontecerem. Alguma característica pode ser genética e adquirida? É a mesma pergunta. Então, síndrome de Down, cuidado. A síndrome de Down, ela é genética, porque ela está relacionada ao DNA. Ela pode ser hereditária, porque pessoas que têm síndrome de Down, elas têm uma porcentagem de passar isso para os filhos, mas não é sempre assim. Tem vários tipos de síndrome de Down. A gente falou um pouquinho lá nas doenças cromossômicas, mas a síndrome de Down não é adquirida. Não tem como uma pessoa nascer normal e adquirir síndrome de Down depois. E a síndrome de Down é congênita. O que quer dizer isso? Já na gravidez já aparece, né? A pessoa nasce com síndrome de Down. A mesma pergunta. Eu gostei muito dessa resposta, porque olha só, pergunta se pode ser genética hereditária, né? Sim, o meu modo de explicar as coisas com gestos é exatamente igual ao meu pai, e eu faço isso desde que eu vejo por gente. É bem legal isso, porque quando a gente é criado com as pessoas que são os nossos pais, é muito difícil a gente saber o que que é genético e o que que é aprendido. Porque a gente está ali desde sempre observando, então a gente aprende. Tipo, não sei se vocês já observaram que filhos de cantores cantam muito bem. Porque eles veem a vida inteira os pais treinando a afinação, treinando a voz. Então, será que é genético? Ou será que a criança, desde a gravidez, estava lá escutando os pais treinando voz? Um exemplo legal também é a obesidade. Foi feito um estudo em que pegaram famílias obesas, onde dentro da casa todo mundo é obeso. E foi visto que apenas 1% é genético. 1% tem fator genético só, tem aqueles genes lá que podem ser trabalhados. Todos os outros 99% era porque a gente aprende a comer com os nossos pais. Então, se os pais são obesos porque eles se alimentam mal, eles vão ensinar os filhos a se alimentarem mal. E aonde que a gente aprende a comer se não dentro da nossa casa, até uma certa idade, né? E às vezes, até quando a gente já tem idade para perceber isso, o estrago já foi feito, né? Ou até a nossa relação com a comida. As pessoas que comem quando estão ansiosas, comem quando estão com tédio, comem quando não querem se incomodar com alguma coisa, elas fazem isso com o filho. O filho chora, dá comida. O filho quer brincar, dá comida. O filho não quer tomar vacina, troca por comida. Então a pessoa, desde criança, aprende a se relacionar com a comida dessa forma. E isso é aprendido, isso é uma coisa que a gente adquire com os nossos pais, não é genético. Então, a maior parte da genética, assim, de estudo para diferenciar coisas que são genéticas de coisas que são aprendidas, são feitas com pessoas adotadas, né, que foram retiradas da família e dadas para outras famílias criarem, e com gêmeos separados. Tipo, por algum motivo, gêmeos, cada um foi criado por uma família diferente, o código genético deles é absolutamente igual, mas a criação é diferente. Então, depois de alguns anos, isso são estudos, né, muito longo prazo, depois de alguns anos se compara e conseguem saber
características que foram aprendidas daquelas com a mesma genética, né? Mas aprendidas de forma diferente. E daí vocês tinham que definir se as características que eu passei para vocês são genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas. O câncer, no caso daquele da Angelina Jolie, por exemplo, câncer de ovário, câncer de mama, ele pode ser hereditário, ele sempre vai ser genético, porque está correlacionado ao DNA, e ele pode ser genético, mais hereditário, mais adquirido. Por exemplo, ou só adquirido. Imagina uma pessoa que nasce com genética perfeita, nenhum gene para ter câncer, mas ela fuma dos 15 aos 50 anos e tem câncer de pulmão. Poxa, a pessoa buscou aquilo, né? Ela não tinha genes para câncer, mas ela ficou ali fumando, metendo fumaça toda vez que a célula ia se dividir, tinha produtos cancerígenos ali. Então, eventualmente, essa pessoa pode ter câncer. A síndrome de Down, ela sempre vai ser congênita, mas ela também vai ser genética, porque o erro está lá no DNA. E nem sempre é hereditário, mas se os pais forem síndrome de Down, eles podem passar para os filhos, então, nesses casos, a gente considera hereditário. Inteligência, já comentei, né? Tem o fundinho genético? Tem. Mas o ambiente tem que ajudar. Tem que ter estímulo na infância, tem que ter uma escola legalzinha, tem que se esforçar. Não adianta a pessoa nascer um gênio, mas ela ser preguiçosa também, né? O que a gente considera inteligência é a pessoa conseguir relacionar várias informações diferentes para dar um uso. Se a pessoa é inteligente, mas ela não tem informação para poder juntar e dar um uso, a gente não vai considerá-la inteligente. Obesidade pode ser hereditária? Pode. Existem genes de obesidade. É genético? Sim, pode ser. Aliás, né, se for um gene, é genético de certeza. Mas tinha que ter obrigatoriamente um adquirido aqui, tá? Porque a pessoa pode nascer com os genes mais destruídos que tiver, mas se ela fizer exercício físico, comer bonitinho, muito difícil chegar na obesidade. Diabetes, mesma coisa. Tem gene? Tem, mas a pessoa tem que trabalhar para isso também. Mas aqui diabetes tem dois tipos, né? Tem a tipo 1 e tipo 2. Então, os fatores genéticos e ambientais, né, e adquiridos dos dois são diferentes. A diabetes tipo 2, aquela que a gente adquire quando é adulto, a pessoa tem que se esforçar para ter. A tipo 1, que é aquela que pode dar quando criança, que é a falha, a insensibilidade da insulina, ou a falha do pâncreas, eu tô confundindo, não lembro exatamente qual é qual. Mas aquela que tem quando é criança, aí tem mais fator genético envolvido mesmo. Síndrome de Down a gente já conversou, é sempre congênito, mas ela é genética também. Já comentei isso aqui. Depressão. Tem genes relacionados à depressão? Tem vários. É hereditário? Sim. Tem genes ali que circulam em famílias que podem causar depressão. Mas, via de regra, o ambiente tem que ajudar aqui. A pessoa tem que ter o que a gente chama de gatilho, na maior parte das vezes. É alguma coisa que acontece. Uma morte de alguém importante, perda de emprego, situação financeira ruim, uma separação, alguma coisa pode ser o gatilho para aquela depressão. Abandono infantil, por exemplo, crianças que são maltratadas na infância. Então, elas vão ligar aqueles genes que estavam lá no DNA quietinhos. Idioma. Gente, idioma é sempre adquirido. Se você pega uma criança brasileira e larga na Itália, ela vai crescer falando italiano. Se ela já souber um pouquinho de português, talvez ela leve. Se ela nunca mais falar português, talvez ela lembre alguma coisa, mas a tendência é que ela esqueça. Então, idioma é sempre, sempre, sempre aprendido. Ele é adquirido. Não tem nada, absolutamente nada de genético em idioma. A capacidade de falar, sim. Capacidade de falar é genética. Poliomielite. A poliomielite ela é adquirida. Geralmente não é congênita, tá? Geralmente a gente não adquire a poliomielite na gravidez. A gente adquire quando é criança. Todo mundo aqui já foi ver o Zé Gotinha, né? Uma vez por ano, até os 5 anos, para tomar a gotinha contra a poliomielite, porque essa é a fase que nosso sistema imune
tá mais ativo, né? E é a fase em que a gente tem que mais que se proteger contra a poliomielite, porque ela impede o crescimento dos membros, né? Impede o desenvolvimento de alguns músculos, a pessoa tem dificuldade para respirar e tal. É uma doença que a gente quase não conhece mais, porque a vacinação era muito boa, porém está voltando, porque ela não está erradicada no mundo, ela já foi erradicada no Brasil. Então, é uma doença que talvez a gente não conhece, mas talvez a gente passe a conhecer mais nos próximos anos por pura irresponsabilidade de os pais não levarem as crianças para vacinar. Capacidade esportiva. Aqui vai depender do ponto de vista. Por quê? Capacidade esportiva pode ser genético e hereditário? Pode. A formação dos nossos músculos é genética, a nossa altura é genética. Até a altura é um pouco adquirida, porque se a gente nasce com genes para ter muita altura, mas passa fome, a nossa altura vai ser baixa. Então, a gente pode ter características no nosso DNA que são boas para a capacidade esportiva, mas é adquirido porque, mesmo a altura, se a gente não se alimentar direito, não vai ter a altura que estava lá escrita nos genes. A coordenação motora tem que treinar, principalmente de criança. Então, até capacidade esportiva é genético, mais treino, mais adquirir. E isso vai depender até de qual esporte, né? Por exemplo, natação. Natação, quanto mais alto, melhor. Hipismo, quanto mais baixo, melhor. Então, até para capacidade esportiva, dependendo de qual esporte, as características vão ser diferentes. E na surdez, eu até escrevi, porque a mãe pegou sífilis na gravidez. E teve gente que apagou isso aqui por surdez. Só surdez pode ser genético e hereditário, pode ser adquirido e congênito, porque tem várias causas de surdez. Tem desde a mãe tomar um remédio que não deveria tomar na gravidez, ou ela pegar uma doença que vai afetar o feto, pode ser uma doença recessiva, né, que os pais são portadores, mas não têm a doença. Pode ser uma surdez que está nos genes, mas vai evoluindo ao longo da vida, então ela é genética, mas não é congênita. Então, só surdez pode ser muita coisa. Meu exemplo aqui foi porque a mãe pegou sífilis. É congênito? É, porque o bebê já vai nascer com alguns sinais de surdez. É genético? Não, não estava no DNA dele. Foi a mãe que pegou sífilis, afetou o desenvolvimento, não os genes. E é adquirido, que a mãe pegou a sífilis. E essa atividade é isso. E eu vou parar de gravar. Até mais, gente.